mas a gente volta, claro que não tira Deus da centralidade, tá, gente? Pelo amor de Deus. Centralidade, Deus em tudo. Mas é aquele culto que você vai incentivar o irmão a buscar mais, incentivar a gente estar junto nessa luta. Você pode colocar, por exemplo, uma música. Não vou calar meus lábios, vou profetizar que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, os filhos de teus filhos, né? Vamos juntos, vamos vencer, sabe? Receba a unção do Senhor. E o restante pode ser adoração, não tem problema. Mas coloque pelo menos uma música de incentivar a pessoa, sabe? A pessoa, às vezes, aquele dia, ela tá com vontade de chorar. E aí os ministros, eu te louvo, te louvo. Sabe, a gente tem que estar sensível a isso. Então, esse vídeo, eu quero conversar com você sobre esses 3 aspectos. Conheça o seu pastor. Conheça os tiques nervosos do seu pastor. Conheça o jeito... Você conhece seu pastor. Seja amigo do seu pastor. O seu pastor não está aí só com o cajado. O cajado tem o lado do cajado, que é para puxar para perto, e tem a vara, que é para quebrar. Né? A outra parte é a vara, para quebrar a perna, para que aquela ovelhinha não fuja mais. Não tenha medo do seu pastor. Seu pastor está ali para amizade. Eu fui criada com medo de pastor. Quando o pastor chamasse para conversar, era só paulada. E graças a Deus, Deus me trouxe cura, né, com pastores. E eu tive pastores, até hoje meus pastores são meus amigos, meus pastores de Belo Horizonte. Essa semana mesmo a pastora Sirlene, Deus tem me incomodado para orar por você. E depois eu conto o milagre do que está acontecendo comigo, pelo pequeno valezinho que a gente está passando aqui, né, e... eu tenho esses pastores como meus amigos, né? A pastora Cássia, a pastora Regina, a pastora Simone, né? O pastor Alexandre, o pastor Paulo César, né? O pastor Márcio. Eu lia os tiques nervosos dele, né? E eu tive pastores que falavam assim, olha, se eu não concordar com a ministração, eu vou tomar um microfone. Para mim foi um impulso que eu comecei a orar, Senhor, não me deixa passar vergonha. Porque a igreja toda já sabia que se o pastor pegasse o microfone, era porque ele não estava gostando do louvor. Então eu orava, Senhor, me ajuda, e dependia muito de Deus. Estar sensível à oração. Uma coisa que acontecia muito com os meus pastores é que às vezes eu estava com a minha estagem pronta, tinha ensaiado, mais uma vez eu tinha ensaiado com a equipe. Mas na primeira frase da oração do pastor, eu já via que tinha que mudar tudo, sabe? Tinha que mudar para guerra. E eu tinha escolhido adoração, quebrantamento. Então a gente tem que estar sensível à voz de Deus e sensível à direção que o pastor tem que dar, né, no culto. Né? Ele é o líder do culto, ou tem igrejas que não é o pastor que lidera o culto, são os ministérios, cada dia o ministério lidera o culto. Então você tem que estar sensível ao líder de culto, né, da liturgia daquele dia, qual rumo a tomar, né, conhecer o público-alvo. Por exemplo, eu cantei num culto que era 8 horas da manhã, que era só inário. E só podia cantar inário, mas de vez em quando a gente colocava assim uma musiquinha congregacional, mas era muito raro que eu tinha que obedecer a orientação. Então, procura conhecer o pastor, conheça o culto e conheça o público-alvo. O meu público-alvo, converse com o seu público-alvo, né? Até para você escolher versão, né? Outro dia a gente conversa sobre versão. Para você conhecer o público, eu achava tão bonitinho que nesse culto das 8 que eu cantava, eles vinham com o número, minha irmã, canta esse hino pra mim. Aí levavam o número do hino do inário. Se eu não conhecesse, eu ia aprender. Às vezes demorava algum tempinho para eu colocar a música, mas eu colocava aí, e o irmãozinho chegava, você cantou aquela música que eu sugeri. Eu falei, cantei, você sugeriu, eu cantei. Conheça, converse com o seu público-alvo, né? Quem trabalha com venda sabe que ele tem que ler o público-alvo, tá? Converse com o seu público, converse a música que ele está escutando,
Nossa, gente, quer ver o povo ficar feliz? Eles cantar uma musiquinha que ele... Tinha uma irmã lá em São Geraldo que ela fez uma música para Deus. Jesus, tu és lindo. E aí o Ministério de Louvor começou a aprender a música dela. E quando ela estava na igreja, a irmã Marinha, ai Jesus, que saudade. Oh Deus. Como era gostoso ouvi-la cantando essa musiquinha para Deus, sabe? Que ela fez para Deus. E a igreja toda, a glória de Deus descia quando a irmã Marinha cantava essa música para Deus. Uma música simples, um tom menor, mas ela conseguia arrebatar o coração de Deus da igreja. Hoje ela está com o papai do céu, né? E então, conheça, a igreja vai ficar feliz, porque o Ministério de Louvor, a igreja não existe por causa do Ministério de Louvor, o Ministério de Louvor existe por causa da igreja. Então, 3 coisas. Vamos dar uma recapitulada? Conheça o seu pastor, converse com o seu pastor, aprenda a ler o seu pastor e aprenda no olhar discernir a direção que o pastor quer tomar naquele culto, ou se o rumo mudou daquele que até mesmo ele tinha feito no script dele. 2, conheça o culto, qual a direção do culto da semana, ou de domingo, ou de sábado, o culto que você vai ministrar. Conheça, converse com o dirigente do culto, ok? E 3, conheça o público-alvo, converse com o público-alvo, tá ok? Espero ter ajudado. Me dá o feed, que eu tô amando ter esse retorno de vocês, e me dá a sugestão do que a gente pode conversar, tá bom? Eu estou pensando de terça e sexta-feira a gente conversar. E quem sabe mais pra frente a gente fazer uma live, ou uma vez por mês a gente fazer uma live